partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Vai chegando devagarinho, abre em Marcos 8, sua Bíblia, seja ela católica, protestante, ecumênica. Abre sua palavra de Deus aí em Marcos 8. Hoje a gente vai estudar essa passagem linda, onde a pergunta de Jesus a Pedro e o seu significado: quem vocês acham que eu sou? Quem foi Jesus para vocês? Olha que pergunta linda, né? O que significou Jesus na sua caminhada, o que significou Jesus na sua jornada, o que significa hoje? Por exemplo, aqui em casa, todos os meus filhos, os quatro, é Antônio de Jesus, Catarina de Jesus, João de Jesus e Pedro de Jesus. Ou seja, antes deles serem meus, antes deles serem do Pai biológico, eles são de Deus. Então, quando a gente criou esse codinome, e aí é nome próprio, né, nome composto, não é um sobrenome, a ideia é lembrar para essas crianças que elas são de Jesus, antes de serem minhas, antes de serem do Pai. Muitos da nossa casa espírita seguiram esse caminho de Jesus, tentando recordar à próxima geração a importância desse amor ao Pai. Então, com muita alegria, com muito orgulho, eu vou trazer a nossa querida irmã Eliana, que vai explanar com a gente essa passagem tão importante de Marcos 8. Nossa gratidão infinita ao Júlio Sena, que eu vi tão jovem e agora dirigindo essa TV, a Regina Prata, que faz um trabalho tão importante, sempre sorrindo, sempre tão de perto. Toda a produção, a equipe da FIAL, que está ali dia após dia, tornando viável que a gente chegue ao seu lar. Para você que já é sócio da Rádio Boa Nova, do Clube do Ouvinte, participe, interaja, faça sua contribuição. Para você que está chegando, você pode acessar através do www.tvmundomaior.com.br. Lá você vai ter um linkzinho de WhatsApp e fazer perguntas para a gente. A produção sempre encaminha para colocar. Quero fazer uma pergunta para a irmã Eliana, quero fazer uma pergunta para Ana Ariel, do Caminhando com Jesus. E aí a gente traz de volta uma explanação, a gente segue caminhando juntos com Jesus até Jesus. Irmã, estava aqui lendo Marcos 8. No último programa a gente leu Marcos 7, falando sobre o honrar a teu pai e a tua mãe. E aqui em 8 não é muito diferente. É aquele lugar de olhar para a multidão e confiar na necessidade da multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, a necessidade de partilhar, de compartilhar. O Cristo, como diz nosso querido amigo André Marosso, se ele tivesse hoje nascido, ele seria um grande marqueteiro, teria milhares de seguidores no Instagram e nas redes sociais, seria um youtuber daqueles, porque há mais de 2000 anos e a gente ainda fala do Cristo, e a gente ainda fala do Mestre Jesus. Então, passo a palavra, irmã querida, para que a gente possa estudar um pouquinho, né, junto a toda essa equipe, o Tom no backstage, todo mundo que torna... Até engasguei aqui. Todo mundo que torna possível e viável esse canal de luz. Todo mundo que torna possível. Porque as pessoas que estão em casa, elas também tornam possíveis. Quando elas compartilham nas redes sociais, quando elas assistem. A nossa Casa Espírita agora criou a Escola da Alma, onde a gente faz uma parceria, né, entre alguns programas do Caminhando com Jesus e o estudo do Evangelho, o estudo da Palavra de Deus. Então, quanta luz se prospera quando a gente partilha o bem, né? Passo a palavra, irmã. Beijo. Boa tarde, queridas. O encontro semanal Caminhando com Jesus. Prepará-lo todos esses, acho que já vai para 2, 3 anos, semanalmente, seguidamente, 52 semanas, o que daria já aí 104 programas, se for 3 anos. Eu fiquei contando esses dias, 52 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, né? 156 programas seriam, se não errei na matemática. Mas, enfim, a gente vai no gota, dia após dia, como é importante as tarefas minúsculas, as tarefas pequeninas, as coisas pequeninas que nós vamos fazendo. Pequeninas não, porque é muito grande gravar, né? Chegar até aqui. Mas esse cotidiano, essa manutenção dessa disciplina do cotidiano, o que faz com que a gente consiga esses estados de alma? A minha resposta pessoal é essa: encontrei Jesus.
Ao encontrar Jesus, encontrei o meu centro. Ana falou de forma tão bonita. Meus filhos se chamam Antônio de Jesus, Catarina, Maria Catarina de Jesus, João de Jesus e Pedro de Jesus. Ou seja, ele não é meu nem é dos pais biológicos dele, mas ele é de quem? De Deus. Porque quem é Jesus? O que é a voz de Jesus? Como nós comentamos na outra quinzena, o Evangelho de Marcos, ele tem somente 16 capítulos, ele é pequeno. E nós estamos no meio dos capítulos. O capítulo 8 é o centro do Evangelho de Marcos. E não é por acaso que nós temos, então, a Ana vai ler daqui a pouco para nós, as passagens o- que iniciam em 8:27, quando ele encontra os discípulos, quando Jesus define quem é ele. E nós vamos encontrar nessa definição um momento de aprendizagem de quem é Jesus. E aprendendo quem é Jesus, então eu ligo Jesus a Deus, não só como um emissário divino, mas como um centro. O que é um centro? Pensemos nisto. Nós não estamos falando do centro espírita, nem do centro de convenções disso, daquele. Mas mesmo o centro espírita, por que ele se chama centro do espiritismo, centro espírita? É porque é um centro onde todas as periferias vão. Todos que moram em bairros diferentes, endereços diferentes, vão naquele lugar onde nós falamos de espiritismo, estudando o espiritismo. Um centro de convenções, não é em Ambi, em São Paulo. Tem o que lá dentro? É um centro também que dirige. Um centro, enfim, centro futebol clube, né? Então, essa palavra centro, ela está muito vinculada, muitas vezes, a uma fala negativa. Ah, é o centrão na política, por exemplo, mas é muito importante o centro em nós. E por desvalorizar o centro como pessoas que não são nem da direita nem da esquerda, mas que, na verdade, ocultam suas tendências, nós esquecemos que o centro é uma alternativa para os extremos, para que está partido. Ele é a reunião. Lá se reúnem, se congregam, uma espécie de encontro. Então, em Cristo, nós temos este centro. Ele é o nosso centro. E em sendo o nosso centro, e é isto que Marcos vai revelar nessa palavra. Então ele pergunta a Pedro: vocês, quem acham que eu sou? Porque muito se falava dos profetas que viriam como Messias, que eram profetas, era Elias, era ah, Isaías. Será que o Messias já veio? Nós não vimos. Em quem ele virá? João Batista, um novo profeta? Nós estudamos aqui que depois de Malaquias até João Batista, o novo profeta, o primeiro profeta, depois de 500 anos de história, 5 séculos se passaram sem que Deus se manifestasse e nenhum profeta se ergueu. Até que vem João Batista, mas João Batista batiza Jesus à beira do Rio Jordão, dizendo que ele é o enviado pelo batismo, farás um batismo muito maior do que eu faço, que era com as águas, que é a tradição judaica. É o batismo do Espírito Santo. E sempre ele é grafado, pintado, como compreensão, a pomba branca, né? Ou a luz imorredora do Santo Espírito de Deus. Então, ele representa isso. O João Batista viu nele o Messias chegando. Quem diz que eu sou? Me insistiu. E vocês, mas quem acham que eu sou? Ah, dizem que alguns pensam que é João Batista, né? Quem o povo diz que eu sou? Alguns pensam que é João Batista, ou outros acham que é Elias, há quem pense que é algum dos profetas. Quem era Jesus? Eles queriam dar nome. Essa frase? Há quem pense que é algum dos profetas. Gente, parem e pensem nessa frase. Há quem pense, eles responderam, que és algum dos profetas. O que eles estão falando aqui? De reencarnação. Só não vê quem não quer, quem quer permanecer cego. Quando as linhas evangélicas né, falam que não existe reencarnação, os católicos passam por essa passagem como se ela não existisse, dizendo que o espírito não reencarna.
Mas olha aqui, se estão conversando sobre, eles são judeus da era do Cristo, eles estão dentro da Torá, eles são homens que conhecem a Torá e a palavra, e aqui está, há quem pense que é algum dos profetas, o quê? Reencarnado, claro, algum dos profetas, Elias. Então Elias já viveu e pode viver de novo, sob um novo nome? Aqui está declarada a doutrina dos Espíritos em todas as suas letras. Eu fico emocionada, dá vontade de até chorar quando passo por aqui, sem querer, vem essa percepção. Meu Deus, quantas vezes um grande, hoje já é um rabino lá em Israel, nós estamos até pensando em ver se conseguimos ir a Israel, que a gente tem um sonho de ir. E ele fundou uma comunidade essênia nos Estados Unidos e agora ele está em Israel, ele é um rabino. E ele contou numa palestra que, enquanto ele andava, chamaram ele e falaram: Nossa, você se parece muito com um profeta. E deram o nome do profeta. E julgaram, sentiram que ele era o profeta reencarnado. E ele olhou para aquela palavra, para aquela situação, e quando ele foi estudar a Torá, ele disse que encontrou nada mais, nada menos que por volta de 300 vezes o termo reencarnação. Vejam quanta informação linda pode chegar aos nossos corações, pode chegar às nossas almas. Então, eu vou frisar essa frase: há quem pense que é algum dos profetas. Aí Jesus insiste: e vocês? Quem acham que eu sou? Aí a resposta de Pedro, a Ana que vai ler, e a importância então dessa palavra que é o centro do quê? O que que nós encontramos tão importante em Jesus? Que foi a pergunta que a Ana fez e que trouxe para o programa. Se ele tem no centro dele o quê? Encontrá-lo é encontrar o quê? Vamos devagarzinho, caminhando. Grande abraço, Regina. Grande abraço, Júlio. Falamos ontem. Estão lá, eu estava me inscrevendo na caravana para o Encontro Boa Nova. Vou ver se a nossa casa, né, alugar um ônibus para a gente ir de ônibus, fazer uma festa, né, Nariel? Bem linda, né? Vai ser em setembro, né? Novembro? Não, setembro. Vamos ver se a gente consegue para honrar esse lugar tão bonito do encontro das casas do André Luiz, da FEAL, da comunicação, a importância da comunicação espírita. Então, há quem pense, não esqueça essa frase, é Marcos 8:28. Então dá para guardar certinho, Marcos 8:28. E ele só tem 16 e está no centro do livro dele. Está no centro de Jesus. Quem, o quê? E dentro de nós? Qual é o nosso centro? Oi, irmã querida. Estava aqui vendo na versão protestante. A gente estava falando aqui, né, das 300 vezes que aparece na Torá a palavra reencarnação e o quanto uma Bíblia, na tradução diferente da outra, também muda essa palavra. Eu estava aqui repetindo o texto de Marcos 8:28, onde, relendo, parece menos ainda que tem a ver com a palavra reencarnação. Então, para ver que né, vem a Igreja Católica, adultera, vem a Igreja Protestante, adultera um pouco mais, e a gente tem que voltar nas palavras iniciais para não se perder dessa verdade tão linda que é a reencarnação. Então, vou ler a minha versão, ó, para a senhora ver a diferença, porque aqui, uau! Será que a gente está lendo o mesmo texto? E ele diz assim, né? A confissão de Pedro, Marcos 8, versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então, aí ele já está falando em alma, porque eles acreditam que Jesus era o corpo, né? E o Cristo era a alma que pode voltar. Então, aqui Pedro, nessa versão, já fala o Cristo. Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Ou seja, ainda a população não estava pronta para escutar isso. Não é lindo? O cuidado. A gente olha historicamente o cuidado, né? E aí, trazendo para os dias atuais, a senhora fez uma analogia que eu preciso aprofundar porque é muito bonito.
senhora colocou que o discípulo é o centro, que ele é uma alternativa para quem está partido ao meio, para quem está segregado. E aí a senhora deu um exemplo que eu achei lindo, que é um olhar cristão, ele não vai ser pensando em política, nem um olhar de direita, nem um olhar de esquerda. Ou seja, em todo lugar tem essa abertura, essa chegada. O olhar cristão, ele vai colocar bondade sempre ao centro. Então, esse olhar de bondade vão ter coisas bonitas de quem é de direita, vão ter coisas bonitas de quem é de esquerda, mas ao centro é uma visão cristã. E aí a senhora colocou uma frase, né, do discípulo, de quantas vezes, que é a próxima parte que eu vou ler, o quantas vezes o discípulo, ele deve levar a sua cruz, ou seja, se ele fica ao centro, quando ele está no centro, e eu achei lindo porque é a ideia do o livro que a gente fez, né? O livro que levou a gente a chegar na Rádio Boa Nova, e esse lugar do caminho do meio. O que é esse caminho do meio, né? É o lugar onde não é no meio do caminho, eu não estou parada no meio do caminho. Eu estou num lugar onde nenhum radicalismo, nenhum segregar, nenhum partir os outros serve como caminho. Nossa, eu achei isso de uma beleza. Eu falei, eu preciso anotar e eu preciso repetir com as minhas palavras para as pessoas ouvirem de novo. Não sei se ficou claro para quem está ouvindo. E aí ela deu exemplo, talvez pudesse existir até uma linha política que fosse uma linha de centro. Aí eu fiquei pensando, quem seria essa linha de centro? E pensando no capítulo anterior que a gente estudou, que foi Marcos 7, ele fala disso, a diferença das palavras de Deus e do homem interpretando a palavra de Deus. A religião e os religiosos, né? Então, tanto em direita quanto em esquerda, quem está usando a palavra de Deus e se perdendo da essência que é qual é o olhar cristão para esse planeta escola? Então, como eu olho para um país de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, não importa, é políticos com uma visão de centro, ou seja, uma visão cristiana, uma visão acolhedora, que não segrega. Olha que coisa linda! Jesus foi um grande político, porque ele acolhia as profissionais do sexo, né, a profissão mais antiga do mundo, e ao mesmo tempo não deixava ninguém tirar pedra. Não segregava, porque todo mundo tinha o pecado em si. Nossa, isso me deu uma paz de espírito, assim, não sei se um dia vai chegar essa terceira via na política, mas me deu um conforto pensar que esse lugar de centro não é um lugar em cima do muro, pelo contrário, é um lugar que põe ao centro a pessoa, que põe ao centro a obra, que põe ao centro Cristo. E aí segue na leitura falando exatamente isso, ó, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Ó, se negue. O que está dizendo é abre mão do egoísmo, abre mão da vaidade, abre mão do achismo, né? Se eu resolvo seguir o Cristo, se eu resolvo entregar meu coração e a minha vida a uma autoridade amorosa, que eu falo muito isso na terapia, né, no Sanação, eu preciso confiar. Então, na casa espírita, eu confio na médium da minha casa espírita. Eu preciso confiar que ela é meu vaso comunicante. Eu vou para fazer um tratamento médico, eu preciso confiar naquela equipe que cuida da minha saúde. E aqui ele está dizendo isso. Se alguém quer vir após mim, ou seja, seguindo o meu caminho, a si mesmo se negue. E aí tome a sua cruz e siga-me, ou seja, aceita a encarnação, que você pediu isso antes. Talvez você tenha reminiscências da vida pregressa que você apagou aí da memória para chegar nessa encarnação como uma página em branco, a gente esqueceu. E aí tem que lembrar. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aqui tem aquela música linda que a gente canta na nossa casa espírita, que a letra é de Marcos, versículo 33, capítulo 8, versículo 33, mas a melodia, a canção foi feita pela nossa querida irmã Eliana, que fala assim: dar a Deus não é morrer, é preciso aprender a partir para chegar. E aí essa outra parte que também tem aqui. Quem quiser salvar sua vida, a perderá.
Quem perder a vida por amor a mim, a salvará. Ou seja, essa ideia de quando eu sigo o caminho, né? Dar a Deus, não, não, não é morrer, é chegar, chegar em Deus. Que é esse lugar que eu não estou deixando Deus quando eu escolho caminhar com Ele. Eu estou deixando as minhas tendências e reminiscências de vida pregressa que me afastam do Cristo, que me afastam do caminho. Não é estar em cima do muro quando eu não escolho ser de direita ou da esquerda. É escolher o olhar cristão sobre as coisas. Nossa, irmã, esse seja o centro para mim. E a história do exemplo, né? Ser o centro das pessoas, por exemplo, aqui em casa, que eu sou a representante da religião. Eu sou o centro. Qualquer um chega, Aninha, me responde tal coisa. Me responde tal coisa. Como é que faz tal coisa? Ou seja, eu viro uma referência na minha comunidade, no meu condomínio. Outro dia abri a porta aqui para receber duas caixas de copos. Meus copos tinham quebrado muito, uma vizinha tinha para vender os mesmos, eu comprei usado porque nunca foram desembalados, estava ali parado. Aí ela entrou e ela estava com um olhar triste. E eu falei, tá tudo bem? Ah, talvez a gente resolva mudar daqui. Claro que quando alguém fala isso, a pessoa quer contar mais, né? O que que houve? Minha filha morreu ano passado, com 11 para 12 anos de câncer. E agora meu marido está no hospital com o quarto câncer. Ao mesmo tempo, meu filho de 18, que ficou invisível nesses anos todos, quer fazer uma festa de 18 anos e eu preciso ter força para comemorar com aquele que escolheu viver, com aquele que escolheu seguir. Nossa, eu olhava a história daquela mulher no meio da minha sala, semana passada, e eu chorava junto com ela, emocionada e pensando: o que Deus quer de mim? Por que que eu vim receber uns copos e estou recebendo essa resposta, essa missão? E conforme aquela alma ia sendo usada por Deus, ela é católica, eu sou espírita, não importa, eu sentia a presença de Deus e aquela alma resignada em carregar a cruz. E ela falava, Aninha, minha filha se maquiou até o último dia, não quis usar peruca, com 11 para 12 anos. Olha, olha a maturidade desse espírito, olha a luz dessa alma encarnante, que vem para fazer uma pequena passagem e a faz com grandeza, sem questionar a vontade do Pai. Então, a gente escuta essas histórias do vizinho, da pessoa ao lado, e se eu estou ao centro, eu não vou ficar nem dizendo, ah, tá na mão de Deus e pronto, ou ah, tá na mão do governo e pronto. Eu vou dizer, o que será que Deus quer dessa história? Como que você carrega a sua cruz? Como que eu, sendo o centro das informações do movimento espírita, posso ajudá-la? Eu falei, olha, eu não sei se você tem abertura, porque você é católica, mas na minha casa espírita a gente tem a comunicação. E contei um pouco do que era a psicografia. Ela saiu encantada e disse, vou sair daqui e levar para o meu marido essa possibilidade. Ele tem muita vontade de ter notícias da minha filha. E aí, imediatamente, eu peguei um evangelho segundo o Espiritismo, igualzinho este aqui, ó, azulzinho, feito pela nossa querida irmã Eliana. Abri ao acaso, eu estava procurando mortes prematuras para ler com ela, mas eu abri ao acaso na prece pelo doente. E é o marido que está vivo e que está no hospital. Aí marquei com um post-it e falei: leia para o seu marido, eu estou aqui. Precisando, estou aqui. Isso é estar a serviço, né? Isso é ser discípulo, é o discipulador que está disposto e disponível para levar a palavra de Deus para quem quer que seja. Então, irmã, minha gratidão pela oportunidade de estar aqui falando, porque é lindo esse tema, de verdade. Nossa, eu vou refletir muito ainda sobre esse tema. Queria muito que a gente continuasse depois gravando mais programas sobre essa sua ideia do discípulo como centro, assim como a casa espírita é o centro da palavra, do passe, da sala de cura, da comunicação mediúnica, da desobsessão. O discípulo é o centro, é a alternativa para as pessoas partidas e segregadas. Meu Deus, que reflexão linda! Que imagem linda poder ser um posto de socorro na vida de alguém, na vida de alguns. Né? Esse é um centro, não um centro de informação é, de achados e perdidos no sentido entrar no shopping, né, e ser o centro de informações, mas ser o centro de informações da palavra de Deus para aqueles que querem escutar a palavra. Nossa, que conforto te escutar hoje, que eu precisava escutar isso. Gratidão, irmã, de todo o coração. É isso mesmo.
Nossa, que lindo que ficou, né? Recheou, né? Você traz assim uma percepção tão singular, não é? Que complementa de uma forma muito, muito bonita mesmo. É o centro. A pergunta que hoje foi feita, o que encontramos de tão importante em Jesus? Um centro. Ele congrega todos nós. Coube todo o catolicismo, o cristianismo de primeira era, com aqueles 40 jovens. Nós quase fizemos um teatro em torno dos 40 jovens últimos cristãos, né, a obra de Wallace Leal, Esquina de Pedra, onde narra ali essa transformação do cristianismo e a perda do ato dos apóstolos, né? Da vida em comunidade, da vida comunitária, numa gestão diferente de vida. E que a gente não pode parar de sonhar, né, Ana, sobre isso, né? E você como um centro. Na família você pode ser um centro, você pode, né? Jesus, tem uma passagem nesse momento em que Jesus diz que vai ser preso, que ele vai ser morto, depois de terceiro dia ele ressurge ao Pai. Ele conta, ele antevê e prepara os seus amados. Pedro fica doloroso, ele era muito apegado, como nós. Se alguém fala para nós que vai partir, a gente se apega, a gente fala, não, não vai acontecer nada com você. Ele, aparta-te de mim, Pedro. Em uma tradução que eu gosto muito, ele diz: Não queres que eu beba o cálice que meu pai me preparou? Como se ele dissesse: Será que só os cálices doces são importantes na minha vida? Só os cálices de prazer que eu tomo vamos dizer, né? Escolhendo? Será? Será que eu não posso beber o cálice amargo? Ele pergunta a Pedro. E é muito importante essa passagem, porque muitos de nós chegamos à casa de oração, chegamos à casa do Espírito, vamos caminhando com Jesus e vem as provas. Lá no meio, me lembro de um membro lá da comunidade do nosso querido Chico Xavier, periférico, mas central ao mesmo tempo, no centro, no redor do Chico, ajudava nos natais, etc. Vi ele assim de longe várias vezes, nunca me aproximei, mas ele viveu um drama doloridíssimo da morte de um filho, e aquilo marcou. E, e esta é a passagem: não beberei eu a perda de alguém ou de algo, ou o sofrimento como Cristo bebeu? Vejam, ali ele não trouxe, vamos dizer, o contexto desse texto. Mas todos nós que sofremos tem aquele sofrimento também que é pelo outro. Muitas vezes são chamados por Bert Helling de ovelhas cósmicas. Olha que nome lindo! E a grande ovelha das ovelhas cósmicas foi o Cristo. Não é que ele tem dívidas, não é que ele sofre, ele vem como uma espécie de sofrimento por seu sistema de vida. O Cristo foi pelo sistema humano de vida, ele deu sua vida, ele dá sua vida, ele dá sua saúde para salvar os seus amados, para lembrar os seus amados de vida. Ele se sacrifica no lugar de toda a família ou de um membro querido dele, da família. Tem razões para isso. Então ele diz: Não beberei o cálice que meu pai me preparou, afasta-te de mim, aparta-te de mim. Por que que ele chama logo depois de demônio? Aparta-te de mim, demônio. Porque a palavra daimon, ou demônio, no grego é a inteligência, né? Significa inteligência, percepção genial, etc. Mas nesse momento, lá nessa fala de Jesus, ele está representado como separação. E em aramaico, pecado é separação. Você está fazendo eu cometer um pecado. Está me separando do que eu devo viver, do que foi preparado para que eu viva. Né? Olha a força que Jesus tinha na compreensão de que o cálice que o Pai prepara, seja de alegria, de dificuldade, de trabalho, até o cálice do sacrifício pessoal, eu precisarei bebê-lo. E ele continua a falar sobre isso. E é aqui que ele diz, aqui que temos essa marcação. O que adianta o indivíduo né, ter tudo, ganhar tudo em termos de vida material e perder a sua vida espiritual? Perder o significado da sua vida espiritual. É muito lindo tudo isso, gente amada.
né? Tem uma imagem aqui do estudioso da Bíblia que a gente gosta muito, que ele vai dizendo que o que é mais importante em Jesus é o centro. Jesus é o centro de Deus. Jesus é Deus falando conosco. Vamos repetir essa frase? Jesus é Deus falando conosco? Sim, Jesus é Deus falando conosco. Fecha teus olhos, pensa nisso. Lembra dele no fundo da barca falando, em cima da barca falando à população que está na praia, no grande lago do Tiberíades. Lembra? Lembra ele falando no alto da montanha, Cafarnaum. Lembra, vamos lembrar que é Deus falando. Ele é chamado de mensageiro, sim, mas veja o que afirma aqui Pedro: tu és o Cristo. Quer dizer, há na Torá um ser que existiu e é chamado do Cristo, Messias, que vem para salvar, o que vem para remir, o que vem para libertar. Jesus salva, dá a remissão, porque ele traz, agora com a terceira revelação, por isso a importância da doutrina espírita. Ela vem complementar. Naquele momento, eu não conhecia essa categoria do sofrimento, sofrer pelo outro, pelo sistema do outro. As pessoas que se dão em sacrifício. Está lá na base, né? Com Abraão, o pai e o sacrifício. Em várias passagens nós temos essa figura, e hoje não é o ponto central da nossa fala, mas é preciso olhar para isto, porque os nossos sofrimentos são, às vezes, não são sacrificiais. Há um enunciado espiritualista maravilhoso que diz que aquele filho perdido, ou no álcool, ou na droga, ou que se transforma às vezes num elemento enlouquecido, está atrás das grades, das unidades prisionais. Muitas vezes ele está sacrificando a oportunidade dele. Ele está cometendo atos que o sistema dele tem, filtra, como se ele fosse um filtro, e dar a Deus. Então, dar a Deus não é morrer, dar a Deus é viver, é dar a Deus o sofrimento. Esses seres significam sofrimentos de um sistema inteiro que eles vêm viver. E por isso deveriam ser acolhidos, amados, bem queridos, como nós dizemos, né? Muito, muito, muito amados assim, de uma forma muito carinhosa. Aí segue o Cristo aqui dizendo: reunido uma multidão, diz: quem quiser seguir-me, precisa aceitar minha liderança, ou seja, precisa imitar-me, precisa seguir meus passos, não é? E se ele é o centro, e se ele é o centro, no centro mora Deus, é Deus falando para nós e conosco, então como não vou segui-lo? Ele é somente ele. Não se prenda a interpretações, a outras pessoas. Foque em Jesus. Ele é real, ele existe. Muitos até hoje estão com ele, veem ele. Podem ser transladados, estar com ele nos mundos espirituais. Há muitos caminhos. Ele diz assim: precisa aceitar a minha caminhada. Por quê? Olha que força de imagem. Quem está na garupa não pega na rédea. Não é verdade? Se você andar na garupa de Jesus e não se tornar Cristo, ou cristificar o seu ser, você não vai pegar na rédea. Você não vai ter rédeas de direção. E a vida, como um cavalo a galope, pode te derrubar, pode te manejar, pode te tirar dos caminhos. Mas se você está com a rédea, se você que quem dirige, se você tem consciência desse centro que representa Jesus e que você está também com Deus dentro de você, como diz Teresa d'Ávila, Teresa do Menino Jesus, todos os grandes cristãos, eles colocam Deus no centro do nosso ser, como a constituição básica do nosso ser, da nossa existência, do sopro divino. Eu não posso me perder desse fato, é um fato. E ele diz aqui: quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou nesse cavalo, né, da vida. Não fujam do sofrimento, abracem-no,
Sigam-me e mostrarei a vocês como agir durante o sofrimento. Olha que lindo. E ele dá o exemplo do silêncio. És rei, não responde. Estás a dizer, ele diz. E é nesse momento que ele diz com bastante dor: se eu tivesse amigos, eles teriam se organizado, se reunido. Eu não estaria aqui. Ele confessa nesse átimo de dor a sua humanidade e a expectativa dos amigos e a tristeza por não ter amigos. A nossa casa de oração, em verdade, chama-se CEA, Casa do Espírito Amigo, quando foi fundada pelo querido Essênio Marcos, que então o conhecíamos assim, e depois como uma vida de Eurípides, na vida vinda de Eurípides Barçanufo, nós ficamos assim, pasmos, porque é isto. Ele veio para trazer a nós esse testemunho. E quando Eurípides decide, fala: esta casa será chamada Casa do Espírito Amigo, e um dia saberás por quê. São muitos anos que eu queria pôr o nome dele. Inclusive, a nossa querida tia, que chamávamos tão antigamente de tia Corina, falou: é a casinha de Eurípides. Um dia ele falou para mim: ai, vocês da casinha de Eurípides, nomeou-nos casinha de Eurípides, mas ele não deixou pôr o nome dele. Ele disse: não, eu quero pôr o nome que representa a maior tristeza do Cristo, não ter amigos. Que nossa casa seja símbolo de amizade e fraternidade. Ela chama Sé, Casa do Espírito Amigo, por isso. Revelando aqui a vocês com carinho de onde viemos e para onde vamos com todo o nosso amor e alegria. Aí ele diz: ou não fujam do sofrimento, abracem, quer dizer, não excluam o sofrimento, porque o sofrimento vem acompanhado de quem te faz sofrer. E se você exclui aquele que te faz sofrer, então você exclui o sofrimento. Você sofre porque sofre. É um sofrimento egóico, egoístico, perigoso, porque você se enche de razão. O filho tem o dever de ser, como se diz, né? Eu encho o outro de deveres para comigo, esqueço do meu dever maior, para com ele que está em sofrimento. Enfim, queridos, com todo o nosso amor, nós vamos chegando ao final do programa. Para Deus não é morrer. É lindo, não é? Quem quiser salvar sua vida, a perderá, perderá. Ana cantou e sexta-feira esteja conosco em nossa live, às sextas-feiras, 20 horas, né, no YouTube, né? Irmã Eliana, underline, Ceia, YouTube. Estamos lá. A Miki, também casa de oração, Ceia, é a casa do Espírito Amigo. Estejam conosco, cantemos juntos essa linda canção e enderecemos ao domingo de Páscoa a beleza, essa grande beleza, esse domingo que vem chegando, acenando para nós de longe. E no próximo encontro nós daremos seguimento a Marcos. Nós estamos escolhendo o Evangelho de Marcos, porque, como a gente disse no início do encontro com ele representa o Cristo em ação, o Cristo em movimento, o Cristo lindo. Evangelho de Marcos. Isso aqui está bem no centro, no 8º capítulo, são 16. Então diz o estudioso aqui de forma muito lindo: Deus faz a mesma pergunta a cada um de nós e espera por nossa resposta. Quem é Jesus? Quem sou eu para vocês? Tu és o Messias? Tu és o Cristo? Tu és a voz de Deus para mim? É Deus falando comigo. Essa é a resposta que nós vamos fechando o programa em torno dele, entregando a você com muito carinho e já desejando uma Páscoa de felicidade e de alegria nas suas travessias. Deus faz a mesma pergunta a cada um de nós. Estou no centro? Quem sou eu, Deus? Eu estou no seu centro? Ele está aqui para receber uma resposta, não para ser questionado. Você vai adorar a Deus que o criou? Ele está aqui para ser reconhecido, não para ser procurado. Você vai crer no Deus que o ama? Ai, não achei a Deus.
Está dizendo não para ser procurado, mas para ser reconhecido. Aqui está a pergunta grandiosa. E vocês, quem acham que eu sou? A voz de Deus, Deus falando conosco. É a resposta de Marcos para nós, e indiretamente. Ele está aqui para ser recebido, não para que façamos barganhas com ele, negócios. Toma lá da cá, me atende aos pedidos, socorro de amparo, e eu então te atenderei. Darei meu dízimo, darei minha ajuda, ou me inscreverei, serei um sócio. Não. Você vai aceitar o Deus que o salva? Essa é a pergunta do estudioso da Bíblia. É lindo esse estudioso que trouxe essa pergunta. Há quem pense que é algum dos profetas. E é nessa frase, nessa tradução, nós encontramos aqui uma porta aberta imensa para a segunda grande palavra do alfabeto divino. Qual é ela? Reencarnação. Por que que é a segunda grande palavra do alfabeto divino? Aqui está a resposta, em Marcos. Porque nós podemos voltar quantas vezes precisar. A vida não acabou agora. O filho que você perdeu, a mãe que partiu, as dores que você carrega das perdas, está lá. Pode encontrar quando dorme em sonhos, notícias no além em casas que tem esse trabalho, e nossa casa tem esse trabalho de notícias no além. Bem singelo, bem simples, mas tem. Coisas lindas acontecem lá na humildade dos médios que trabalham em equipe lá. Então vamos à prece final com todo carinho e com todo o nosso amor. Fechando o encontro de hoje, agradecendo a Deus esse momento de luz. A Deus, ó Pai, quem sou para você, para nós, o Cristo amado, és o Messias, o enviado, o que revela-nos quem somos, os filhos de Deus, que retornamos a Ele através do seu Evangelho, amando ao próximo cada vez mais. Amando primeiro esta lei de amor que está em toda parte. Depois, aos que representam esta lei de amor, o meu próximo, e por último, a mim mesma. Que também preciso, para amar o próximo, amar a mim. Para que eu compreenda as necessidades do outro, eu preciso sair das minhas necessidades, não ficar presa nelas e libertar-me. Saber que quando dou, também recebo doação. Quando faço ao próximo, faço a mim, em verdade. O amor ao próximo já é em si o amor a meu próprio ser. Beijos no seu coração. E aqui terminamos para a prece de Pai Nosso. Que ela seja bem-aventurada em seu coração. Eu vou falá-la, mas se você quiser não somente pensá-la, também pode. Abaixa o som. Faz você sozinho aí, olhando para seu Cristo na parede, ou na parede das suas mentes. Aquele jardim, você vai andando, aquele sol singelo, e você se senta e põe sua cabeça no colo do Cristo, como uma criança pequenina aos pés do Pai. E veja Jesus com as mãos sobre seus cabelos, sobre sua cabeça. Pai nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e dá-nos, ó Pai, o livramento de todo mal. Se deixa. Beijos. Gratidão a Deus. A você, fiel. Hoje e sempre. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.